Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química. Na aula de hoje vamos estudar sobre as ligações e classificações do átomo de carbono. Classificação dos átomos de carbono quanto à hibridização. A hibridização ela descreve a fusão ou a união de orbitais atômicos. Ela também explica como ocorre a ligação e a geometria da molécula. Mais especificamente, vamos estudar com relação à ligação, o efeito da hibridização na ligação. Vamos revisar alguns assuntos lá do primeiro ano. Aqui nós temos o subnível S e aqui nós temos o orbital do subnível S. O que é o orbital? É a região onde existe a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Cada orbital ele comporta um máximo de 2 elétrons. Essas duas meias setas elas indicam o elétron. É chamado de spin do elétron. Indica o sentido da rotação dos elétrons. E o princípio da exclusão de Pauling afirma que dois elétrons em um mesmo orbital, eles têm que ter o quê? Os spins contrários, para que não haja repulsão. É um estado estável. Esse orbital ele tem a sua orientação espacial na forma de uma circunferência. É a forma mais correta de representar esse orbital S. Essa é a sua correta orientação espacial. Ele tem uma forma circunferência. Agora o orbital P ele é formado por um total de 3 orbitais. Esses 3 orbitais eles já têm uma forma diferente. A sua orientação no espaço é na forma de lóbulos, tá? E ocupam um plano cartesiano, numa abscissa PX, PY e PZ, tá? Então, cada um desses orbitais corresponde a um orbital PX, PY e PZ. Toda vez que um subnível ele tem mais de um orbital, tá? Note que o subnível S tem apenas um orbital, mas a partir do subnível P em diante, você vai ter mais de um orbital com a mesma energia. Nesse caso, eles são chamados orbitais degenerados. Quando se trabalha com orbitais de mesma energia, o estado mais estável será alcançado quando o preenchimento de elétrons com o mesmo spin for completado. Isso é a regra de Hund. Então, se eu quisesse preencher aqui cada um desses orbitais com os elétrons, eu teria que primeiro preencher com um único tipo de spin e depois preencher com outro spin. Então, vamos entender. Cada orbital comporta um máximo de 2 elétrons. Aqui eu tenho 3 orbitais, ou seja, o número máximo de elétrons é 6. Então, de acordo com a regra de Hund, esses 6 elétrons eles vão ter que ser preenchidos individualmente com o mesmo tipo de spin. Então, eu vou ter inicialmente 1, 2, 3, preenchidos individualmente com o mesmo tipo de spin. E em seguida ele vai ser preenchido com outro spin. 3. Aqui foi alcançado o estado mais estável no preenchimento desses orbitais com os elétrons, tá? Então aí a regra de Hund. Vamos agora entender isso no átomo de carbono. Então nós temos aqui o átomo de carbono, símbolo C, número atômico 6, sua configuração eletrônica. Vamos partir aqui da camada 2, subnível 2S2. Então, S2 representado dessa forma, né, como nós vimos, 2 elétrons. E o subnível P com 2 elétrons. Então, está aqui, 2 elétrons. Tá? Então, esses orbitais, os orbitais P, eles estão aqui, incompletos. Esses elétrons estão aqui, desemparelhados. Então, isso indica uma situação em que pode ocorrer a hibridização, que é quando ocorre
a presença de orbitais atômicos incompletos, com elétrons desemparelhados. Então, nesse caso, aqui, esses elétrons de menor energia, eles irão receber, tá, energia e eles vão passar para um estado excitado. Quando isso ocorre, o elétron ele vai para um subnível de maior energia, ele vai sofrer um deslocamento. Então, ele vai para o subnível P. Quando isso ocorre, esses subníveis, esses orbitais do subnível S com os subníveis P, com os orbitais subníveis do subnível P, eles vão sofrer uma fusão, uma união. Isso é hibridização, é a união do orbital de um subnível com outro. Então agora a gente tem aqui a hibridização do tipo S, P3, S e P, três orbitais do tipo P unidos, tá? E isso ocorre quando tem apenas ligações simples. Onde existem ligações simples no átomo de carbono, você vai ter hibridização do tipo sp3. E a ligação dupla? A ligação dupla ocorre um fato muito interessante. Nesse caso, ligação dupla, ela sempre vai precisar de um orbital P puro. Esse orbital ele não pode ser hibridizado. Ele não pode sofrer esse tipo de união que ocorreu aqui. Os três orbitais que foram unidos a orbitais S, tá? Não pode acontecer na ligação dupla. Ela vai ter que ter um orbital P puro, tá? Para que haja uma ligação dupla. Logo, sobrou quantos orbitais P? Sobrou 2 orbitais P. E eles estão unidos com o subnível S. Então agora você tem aqui, esses 3 orbitais, eles estão agora híbridos. São 3 orbitais do tipo sp2. E por último, nós temos a ligação tripla. Na ligação tripla, eu já vou precisar ter 2 orbitais P puros. Eles não vão poder ser hibridizados, tá? Para que haja ligação tripla, eu vou precisar de 3 orbitais P puros. 2 orbitais P puros. Nesse caso, o subnível S ele vai se unir apenas a um orbital P. Tá? O orbital S ele vai se unir apenas ao orbital P. Então aqui a gente vai ter 2 orbitais do tipo sp. Ok? Então, por que ocorre a hibridização? Note que agora o átomo de carbono ele está fazendo 4 ligações, tá? Do tipo sp3. sp3, sp3, sp3 e sp3. Ele vai fazer 4 ligações. Então a hibridização ela vai auxiliar, tá? Para que um átomo ele realize mais ligações. Tá? E vai explicar como ocorrem essas ligações. Na ligação dupla, ele também vai fazer as 4 ligações, mas nesse caso vão ser 3 ligações híbridas do tipo sp2, sp2, sp2 e uma P puro. Na ligação tripla, 4 ligações, só que 2 vão ser híbridas sp e as outras 2 vão ser P puro. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo, tá, de hibridização dessa molécula, né, chamada geteno. Então, note que aqui nós temos o carbono ligado a 2 átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele faz apenas uma ligação simples. Então, vamos raciocinar. Se o carbono já fez 2 ligações com o outro átomo de carbono e ele precisa fazer 4, ele vai fazer quantas ligações com o hidrogênio? Ora, ele vai fazer 2. Se ele já fez 2 ligações com esse átomo de carbono, ele vai fazer 2 ligações com cada átomo de hidrogênio. Tá? Então, um átomo de hidrogênio faz apenas uma ligação.
Como nós temos dois átomos de hidrogênio, esse carbono vai se ligar, vai fazer duas ligações simples com esse hidrogênio e uma dupla com esse carbono, ok? Então, representando aqui, né, mostrando os orbitais Px, Py e Pz presentes aqui nessa molécula. Então vamos entender. Ligação dupla. Tá? Então aqui é uma ligação dupla. Vamos retornar aqui no slide. Então, ligação dupla. Vão ser 4 ligações, sendo que 3 ligações vão ser híbridas do tipo sp2 e uma P puro. Vamos entender isso? Então note, que ele vai fazer 3 ligações híbridas. Um sp2 com hidrogênio, outra ligação híbrida sp2 com hidrogênio e uma ligação híbrida sp2 com o carbono. Tá? Essa aqui é uma ligação sigma. Tá? Então as 3 ligações sp2 foram feitas. E essa aqui é sigma com o carbono. Tá? Essa aqui também é sigma, sigma e a última aqui sigma. Tá? E a π? A π já vai acontecer aqui no eixo Y. Tá? Aqui é a ligação π. Vai ocorrer entre os orbitais P puros. Tá? Então, ligação entre os átomos de carbono, a ligação sigma é essa. E a ligação π é a que ocorre aqui em paralelo. Tá? Você tem aqui uma ligação em paralelo entre os orbitais P que estão na vertical. Ok? Então, relembrando, né? Px, Py, Pz. Molécula de etina, né? Agora aqui a gente tem o quê? Uma ligação tripla. Esse carbono ele está fazendo 3 ligações com esse outro carbono. O carbono faz um máximo de 4. Se ele já fez 3 ligações, faltam quantos para 4? Apenas uma. Ele vai fazer a outra ligação com um átomo de hidrogênio. Então vai se ligar apenas uma vez com um átomo de hidrogênio. Então vamos ver melhor como é que seria isso. Então tá aqui, o carbono, né? Ele faz uma ligação simples com hidrogênio, ok? Ele vai fazer uma ligação sigma com o outro carbono, tá? Mas vamos retornar aqui no slide para ver no caso de uma ligação tripla, tá? Então, na ligação tripla, nós vamos ter 2 orbitais híbridos do tipo sp e 2 orbitais p puro, tá? Ligação tripla. Então, essa ligação aqui com o hidrogênio é uma ligação do tipo híbrida sp. É uma ligação simples, mas é uma ligação híbrida do tipo sp. E essa ligação aqui com outro carbono também é uma ligação híbrida do tipo sp, mas no caso ela é sigma. Agora a ligação π ela vai precisar o quê? De orbitais p puro. Aqui a gente tem um orbital p puro, é o py, tá? Py. Para fazer a ligação π. Só que a tripla tem quantas ligações π? Tem 2, né? Aqui em cima e aqui embaixo. E a outra ligação π vai ser com o orbital p puro, agora na posição z. Então aqui a gente já tem um orbital pz, esse aqui inclinado. Tá? Vai ser a outra ligação π. Tá? Ok? Então toda ligação tripla ela vai ter um total de 2 ligações π, que são os 2 orbitais p puros, tá? E uma ligação sigma que ocorre no eixo X, que é o frontal, né? A ligação que ocorre frontal, tá? Os orbitais p puro eles se ligam em paralelo, py com py e pz com pz, certo? E esse é o nosso assunto de hoje. Bons estudos e
Até a próxima semana.